Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e em função da viagem internacional de Natália Dias, está conhecendo a terra dos Balcãs, estou aqui com Pedro e Regina fazendo aquele bate-bola, noticiário intenso do mundo jurídico. Como é que você tá, Pedro? Tudo bem, graças a Deus. Conforme aquele Mariner que gravou sobre vitórias diárias, né? Que ele diz que a primeira coisa que ele faz no dia é arrumar a cama. A nossa vitória diária é o trânsito no Rio de Janeiro. Pô, meu irmão, hoje foi difícil, que eu cara. vou te falar um negócio não, meu irmão. Isso aí é uma vitória diária que a gente tem aqui na Barra da Tijuca, então... Meu irmão, hoje, aí que a gente já começou. Hoje foi difícil, mas sobrevivemos. Espero que eu não pegue trânsito na volta, porque seria um absurdo que estamos gravando no turno da noite hoje. Então... vamos torcer aí para que a FETransport e toda... A FETransport? Sete Rio, né? Sete Rio, isso. Sete Rio. Viajei. Que a Sete Rio colabore com a nossa paz no trânsito, né? Mas, Pedro e Regina, antes de começar aqui, eu gostaria de falar que agora já está no ar, né, o nosso primeiro episódio exclusivo para o pessoal do Clube do Manda. Então, vale a pena a gente mencionar aqui o que gravamos semana passada, na verdade. Foram dois conteúdos exclusivos com propostas diferentes. Uma, estudo de caso concreto, acho que a gente nunca aprofundou tanto um processo em si, né? Abrindo aqui minúcias do processo, as petições que foram usadas, estratégias. E também uma apresentação de um universo que está com debate jurídico hoje em dia, né, cara? Na verdade, foram 3 episódios, né? É que o outro vai ser o... O outro vai ser Liberou Geral? Vai ser o Liberou Geral, Ah, pô. então É o numerado, normal. Tá bom, tá dando de lambuja aí mais um episódio. Então. Normal. Aproveita, hein, gente, aproveita. Que agora a gente tá nesse ritmo de produção de conteúdo. O caso que a gente falou foi o Luva de Pedreiro, né? Luva de Pedreiro e relógios suíços. Que são feitos ou não 100% na Suíça. E a polêmica dos relógios suíços. E a gente vai fazer um aqui, a gente tá só esperando a Natália voltar, porque eu quero que ela participe desse, porque eu sei que ela é uma entusiasta, uma fã do tema da questão da Tânia Bulhões, né? Que teve agora um tema recente que efervesceu aí nas redes sociais. Minha namorada, a Caroline, ficou extremamente engajada nesse tema na época. E agora a gente vai abordar o tema jurídico disso também. Então, pessoal, quinzenalmente, né, teremos lançamento de episódios exclusivos para quem faz parte da nossa comunidade. Nossa comunidade é um espaço para debates, para aprofundamentos de temas além do nosso podcast semanal e também, claro, criação de oportunidades, network, conversas. Então, se vocês têm interesse em aprofundar mais uma camada de relacionamento aqui no Manda Pro Jurídico, eu tenho muito interesse que vocês tenham esse interesse. O link está na descrição e em algum lugar da Terra tem o QR Code para o acesso. Você vai preencher um formulário, colocar umas informações básicas ali e vai entrar no nosso grupo para poder participar dessa... Agora, de fato, é bolha virtuosa, né? Verdade. Cara, é muito legal essa comunidade que a gente tá começando a desenhar aí para vocês, porque não só tem os episódios exclusivos, como a interação é muito mais dinâmica, né? Muito mais rápida, mais direta com a gente. Exato. Então, esses casos, por exemplo, que a gente trouxe aí e a dinâmica também é diferente, né? Porque esse caso que a gente trouxe da lei suíça permitir você ter componentes aí do relógio fora da Suíça. E como isso vazou, qual a repercussão que teve, o crash que deu nas ações de várias marcas de relógio por estarem sendo divulgadas, que elas têm partes feitas na China, por exemplo, Índia, enfim. Cara, isso é uma outra perspectiva que a gente não trazia, não abordava aqui. Então, para quem é do clube, vai ter também essa outra vertente. Essa outra vertente. Mas aí, falando sobre vertente, Pedro, eu gostaria de trazer uma coisa diferente. A gente já conversou isso aqui algumas vezes, mas nunca aprofundadamente sobre isso, que é sobre a questão do print do WhatsApp para conversas que você quer apresentar como prova diante do tribunal. E para resolver, digamos assim, talvez sanar uma dúvida de maneira objetiva aqui, né? Vamos trazer aqui uma dúvida que todo mundo tem, seja advogado começando, ou seja, um potencial cliente, uma pessoa que tem uma dúvida sobre isso. Pedro e Regina, a gente pode usar conversas de WhatsApp como prova? Vamos lá. Pode, desde que adote a metodologia estabelecida pelo STJ em diversos acordos, mas aqui eu quero um pouco além da resposta bate-pronto. O que acontece, cara? Existe uma coisa que vários temas do STJ têm, que é mais ou menos aquele brocardo popular que é... Brocardo foi forte, hein? Porque tá chegando o dia do advogado, aí tu meteu um juridiquês. Que tem uma cultura popular que diz que uma mentira contada várias vezes ela vira verdade.
Como as pessoas têm preguiça de lei, isso se estende à classe dos advogados, muita coisa é dita, às vezes de modo até intencional, para que se crie para que essa mentira se vire verdade. Tipo uma poluição de informação, né? Você sabe que a pessoa não vai ler com profundidade ou que não vai ler o conteúdo inteiro, então você distorce um pouquinho aqui, um pouquinho ali para chegar onde você quer, espalha essa notícia e aquilo acaba reproduzindo várias vezes até que de repente até vira verdade. Em alguns casos da STJ isso aconteceu, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? O print de WhatsApp, ele começa a ter uma discussão sobre a sua validade em casos criminais. E aí, oportunamente, sorrateiramente, ou explorando o conhecimento de que as pessoas não leem como devem ler a completude dos acórdãos e das decisões do STJ, começou a se espalhar uma notícia de que print de WhatsApp era proibido como meio de prova. Sim. E existe um procedimento, uma esfera diferente que é completamente o penal, e existem outras questões que, por exemplo, não chegam em casos, na maioria dos casos de processo civil, porque você envolve, por exemplo, a liberdade da pessoa, o direito de ir e vir, liberdades constitucionais, e que não se aplicam, por exemplo, ao SPC, são outros procedimentos, o Código de Processo Civil é um, o Código de Processo Penal é outro, enfim. E aí, o que me incomoda um pouco? Porque isso começa a repercutir. O STJ não permite print de WhatsApp. Então, vamos ser aqui pragmáticos. Primeiro que a gente não vai nem abordar o aspecto penal, porque não é a nossa área, a gente não transita nisso, não tem nada a ver com o programa. Mas, enfim, no civil, não é proibido você usar o print de WhatsApp. Agora, existem questões de ordem técnica e de ordem metodológica impostas por decisões do STJ. Então, no caso do STJ, por exemplo, se você for verificar os acórdãos que tratam sobre o tema print de WhatsApp como meio de prova, você vai ver que o STJ, há um consenso no STJ que você tem que estabelecer a metodologia a qual o STJ, ali em diversos acórdãos, chegou nesse consenso para que você use o print. E por que isso foi feito? Para que você resguarde que aquela informação printada seja verdadeira, seja verídica. Porque é muito fácil você conseguir manipular uma informação, ainda mais hoje em dia, com edição, com você poder mudar a forma, printar, fazer uma inteligência artificial, enfim. Existem milhões de formas que você consegue Photoshop, burlar a veracidade de uma informação hoje na internet, principalmente uma coisa de WhatsApp, que você consegue printar, editar, enfim, tem uma série de ferramentas que você consegue utilizar. Então, para que haja um resguardo do direito e para que, de fato, o direito seja contemplado na sua veracidade e de forma provada da forma certa, é que o STJ estabelece a metodologia. E também estabelece essa metodologia baseado na lei, obviamente, porque ele não tira isso da cabeça deles. Obviamente existe um pouco de experiência ali, da prática, que eles vão ali chegando no meio do caminho, mas existe também um fundamento legal por trás que você tem que observar, que é o 384 do CPC. Perfeito. Então, quando o Código de Processo Civil atual estabelece que, por exemplo, a ata notarial, que é esse artigo especificamente, é um meio que é uma metodologia que você deve adotar para garantir a autenticidade daquela prova, que é a fé pública, você faz no cartório, o tabelião vai lá, certifica que está sendo feito daquela forma certinho, que aquilo realmente é o verdadeiro, que não foi alterado e tudo mais, você garante, você dá tranquilidade, a segurança jurídica para que aquela prova utilizada seja de fato uma prova verdadeira. E aí o juiz vai fazer o livre convencimento dele de acordo com a instrução probatória. Beleza. Então, esse é o ponto. E aí, o outro paralelo que eu queria também abordar aqui é que a maioria dos casos que chegam ao STJ no Código de Processo Civil, por exemplo, que se trata de provas como essa, por exemplo, elas sequer são julgadas no STJ, porque você recai na súmula 7, onde o STJ não julga a questão de prova, ele não vai reavaliar a prova, ele não vai ver nada relacionado à prova. Então, a súmula 7, ela prevê expressamente que o STJ não vai julgar a questão de prova. Então, para vocês entenderem que essa mentira contada várias vezes de que não é aceita, é prova, que tudo mais, não é verdade, não é assim que funcionou. Isso é uma distorção de que foi causada entre decisões no criminal que acabaram oportunamente importando no civil para poder criar uma mentira transformando-a em verdade. Eu vou até... Você falou muito bem, Pedro, essa questão dessa poluição de informação que a gente tem. E eu acho que, em função disso, eu vou trazer um insight que eu vi e já apliquei, inclusive, em alguns casos, que é o seguinte, na questão da prova por WhatsApp, claro que se você tem na fé pública lá
com tabelião, fazendo a ata notarial, vai haver uma validade da sua prova no print, né, da conversa. Só que a gente tem que sempre ficar com um olho no peixe e um olho no gato, né? Sempre atento até uma mudança de expectativa em função do juiz ou juíza que você tá tendo processo. Então, o que eu quero dizer, meus amigos, uma dica para vocês. Na hora de fazer o print, se caso o contato esteja salvo na sua agenda, dessalve o contato para ter o número dele todo ali destacado. Porque, como você falou, é muito fácil manipular. Eu posso meramente pegar, sei lá, a esposa do réu pode botar a foto da pessoa, botar o nome rapidinho, alterar ali e ter. Mas se você tiver o número dele ali, fica muito mais fácil de convencer e provar que de fato é a pessoa ali tendo a conversa. Você colocando o número dele ali e apresentando a conversa em ata notarial, a validade fica muito mais forte e também, por fim, né, você blinda mais o risco de uma expectativa frustrada com relação a isso. Você concorda ou não? Isso é um ponto, ele não é imprescindível. Por que não é imprescindível? Mas por que não ter esse cuidado, esse gelo, né? O que já aconteceu, assim, eu já fiz algumas atas notariais, então eu posso dizer como é que a gente fez, que foi aceita e não teve problema. Você clicando no contato, embaixo aparece o número. Então, obviamente, você talvez gaste uma lauda a mais na ata notarial fazer isso, mas se você fizer esse step by step, a ata notarial certifica que você clicando no contato, aquela pessoa, aquela foto e o número estão ali, entendeu? Então, caso você esqueça, por exemplo, de não salvar o número, ou já tiver salvo de salvar, nesse caso, de salvar, tem que pedir para o cartório, na hora que for certificar, fazer a ata notarial, dele ter esse detalhezinho de clicar no contato e observar o número. Acho que a ideia é sempre pensar de uma forma na qual o argumento da outra parte possa tentar te derrubar, né? Uma vez você blindando esse risco, ele vai nem tentar. Ele leu, ele falou, cara, não existe um argumento aqui de eu tentar derrubar ele alegando alguma coisa, até de repente uma coisa protelatória, né? Eu acho que vale a pena essa dica, e é uma dica, assim, básica, que eu acho que a gente tem que começar a falar aqui, essas pílulas, essas pitadinhas aqui, só para trazer um aspecto prático também. Claro que as discussões são sempre importantes, e a gente vai trazer elas agora, mas Eu acho que essas nossas são boas mesmo, esses insights, porque às vezes as pessoas, a gente está falando para um público que de repente pode ter alguém nos ouvindo que não tenha tido essa experiência, ou que vai ter agora e não sabe muito bem como proceder. Então ele ouvindo aqui, ele já vai saber, por exemplo, na prática como é que funciona. Uma advogada que acabou de tirar a carteira, vai começar a assumir alguns casos e tem essa poluição de informação. Tu não sabe como filtrar, você não tem um filtro tão apurado ainda. Até né? porque se você ler um livro sobre isso, não vai estar escrito. Não vai estar escrito porque muitas vezes é muito mais acadêmico do que prático, Pedro Regina. Agora falando de uma... Aliás, eu queria fazer aqui só dar um crédito aqui. A primeira vez que eu vi num processo judicial na prática a ata notarial como prova foi com um advogado chamado Alexandre Serafim, de São Paulo, que eu já trabalhei com ele em alguns casos juntos. Olha aí. E ele fez isso antes, inclusive, se eu não me engano, do CPC atual. Então ele já teve essa visão até antes se eu não me engano, da promulgação do CPC, o caso, porque eu lembro que era bem antigo já isso. E ele já falava, cara, vamos fazer por ata, que pelo menos fica do cartório e tal, não sei o que, lá. Se meio que você coloca uma prova dentro a prova a chancela, né? Dá uma chancela ali, inclusive legislativa, visto que tá no CPC, né, cara? Então, eu acho que E eu lembro que o cartório, na época, nem sabia muito bem como é que fazer, assim. Ele falou, mas como é que vai funcionar? Aí ele falou, eu quero te contratar pra você certificar efetivamente o que tá sendo feito aqui, você descrever, que hoje em dia a gente sabe que é ata notarial. Mas eu lembro dele fazendo isso já há bastante tempo. Então, dando aos créditos da prática forense aqui pro grande querido amigo meu, advogado de São Paulo, Alexandre Serafim. Um grande abraço, Alexandre. Por que não um dia sentar aqui pra gente trocar uma ideia sobre processos? Legal. Agora vamos falar sobre uma coisa, você está falando de prática, né? Com a experiência que a gente já viveu, vamos falar uma coisa que a gente não tem muita experiência, mas o caso é tão absurdo, Pedro, que eu acho que a gente pode falar, porque o básico do direito nos proporciona isso, né? O que a gente estudou na faculdade, o que a gente viu aí nas nossas conversas, nos nossos estudos, que é o seguinte, não contratação após 24 etapas dentro de um processo seletivo gera
indenização na Justiça do Trabalho. O que aconteceu, meus amigos? A terceira turma do TRT da 18ª região manteve condenação de montadora de veículos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000 a candidata que teve sua condenação frustrada, mesmo aprovação em todas as etapas do processo seletivo. Repito, 24 etapas. A decisão colegiada considerou indevida a recusa de contratação sob a alegação de falta de aptidão oftalmológica. Detalhe, a CNH dele não tem nenhuma questão, ele é relativamente atualizada e não havia nenhuma consideração sobre questões oftalmológicas. Após ser aprovado nas 24 fases do processo seletivo, o candidato relatou ter tido a documentação validada, chegando até a abrir conta bancária para recebimento do salário. E é bom lembrar que essa conta bancária é sempre aberta com uma carta da própria contratante. Bom lembrar isso também, né? O processo é esse. No entanto, foi recusado pela empresa antes de ser convocado para o processo de integração, diante de reprovação em exame oftalmológico. Diante disso, pleiteou a indenização por danos morais e lucros cessantes, vez que ele tinha pedido demissão do emprego anterior em razão da contratação. Em defesa, a empresa alegou a questão da aptidão oftalmológica, já que a função do empregado envolvia a condução de veículos. Por que não usar óculos, não é mesmo? Em primeira instância, o juiz negou o pedido de lucros cessantes a entender que não houve comprovação do pedido de demissão em razão da contratação. Isso é um aspecto probatório importantíssimo. Contudo, reconheceu a existência de dano fixando a indenização em R$5.000. Ao analisar o caso, o TRT, a relatora desembargadora Wanda Lúcia Ramos, ressaltou a importância da aprovação do candidato em todas as etapas da fase de seleção, concluindo que a recusa configurou violação à legítima expectativa do contratado. A decisão também levou em consideração a teoria da perda da chance, segundo a qual indenizava a frustração de uma oportunidade real e concreta de obter um benefício futuro. A tese da empregadora restou prejudicada diante da comprovação de que o trabalhador possuía CNH válida e sem restrição para o uso de lentes corretivas ou o próprio... ou lentes corretivas pode ser óculos também, né? Pedro de Regina, eu estou muito curioso para saber o que você pensa, porque de vez em quando você me surpreende com alguns argumentos. E pela sua cara, acho que você vai me surpreender. Pela minha cara aqui, ó, tremendo em falar sobre o seu trabalho, né? Aliás, um abraço ao meu amigo Gabriel Oliveira, conhecido também como Sua Excelência Bituco. Bituco, gente boa. Gente finíssima que escolheu esta carreira. Graças a Deus alguém escolhe, porque eu jamais trabalharia no seu trabalho, que eu acho que eu mataria uma pessoa por dia, se não mais. Então, ainda bem que tem pessoas como o meu querido Bituco para fazer essa função, porque eu não teria paciência. É uma selva jurídica. O JEC e Justiça do Trabalho, GCRI também, mas eu não tenho muita familiaridade. Para mim, são selvas jurídicas, digamos assim. Mas, cara, vamos lá. Eu parei para ler o acórdão. Interessante. E aí? E não só parei para ler o acórdão, como eu fui pesquisar qual era a função que ele desempenhava, porque no acórdão ele cita. Então, é com produção de peças. Basicamente, o que ele faz é o seguinte: ele fiscaliza as peças daquela montadora. Você tá falando do caso concreto, do caso concreto. Esse cara aí que entrou com a ação e ganhou essa parada aí na Justiça do Trabalho. Ele basicamente fiscaliza as peças da montadora na produção. É isso a função dele. Tá? Perfeito. Essa é a função dele, descrita no acórdão, e a qual eu joguei no famoso Google Inteligência Artificial para entender o que mais aquela função desempenha dentro da montadora, porque tem um código lá, PDI, alguma coisa, FDA, PDI, barra, não sei o que. Tem uma questão de segurança controle do de produção, FDA, PDI, alguma coisa assim. As siglas eu não me lembro, mas tá no acórdão lá pra quem tiver curiosidade de ler. E não precisa ir muito a fundo na notícia do Migalhas que trata sobre isso. No final tem o nome do processo. E o acórdão você consegue acessar de forma direta e bem simples. Perfeito. A fonte, de fato, é o Migalhas. Então, cara... O cara que fiscaliza um produto, né? Então passa aqui o produto na frente dele e fala, beleza, esse negócio que tá legal, funciona, pode passar adiante. Obviamente eu tô tratando de uma forma rasa, até porque eu não sei que produtos são, isso não tá discriminado ali, mas eu sei que é um controle de produção de produtos que a montadora vai usar em algum componente do carro. Que a gente sabe que é uma montadora também, porque também tá no acordo. Primeira pergunta que eu faço é: pra que 24 processos seletivos? Meu amigo, isso aí o começo... Porque isso não tá no acórdão, tá? Só pra deixar claro. Isso tá na notícia do Migalhas. Então, se o Migalhas não... teve um erro material aí dessa informação... O Migalhas tem uma credibilidade, O Migalhas tem uma credibilidade, então vamos partir do pressuposto que eles não tiveram um erro material de digitação ali do número 24? Meu irmão,
pra que 24 processos seletivos com controle de uma pessoa que trabalha na controle de produção? A gente pode criar... Ó, isso aqui a gente já tá tentando entender o porquê. Não é o fato. Minha visão. Não se tornou necessário a contratação e foi tentando empurrar pela barriga, inventando o processo seletivo. Mas o processo seletivo dentro de uma montadora consiste em ter um custo. Você contrata uma empresa de RH terceirizada pra fazer isso. É verdade. Ela não faz internamente. O cara não vai ficar pagando 24 vezes o malandro durante... Cara, 24 vezes, vamos dizer assim, são 2 anos de pagamento, né? Se você botar aí uma vez por mês, vamos dizer... Cara, são 24 processos seletivos. São 24 fases, Você não faz 24 processos seletivos em 24 dias. Não faz. Todo dia você tem um processo seletivo. É basicamente uma vez por dia um processo seletivo. Não, mas é um processo seletivo com 24 fases. Tudo bem, 24 fases, mas assim, não, as 24 fases, semanal, você não faz num dia. Semanal, no máximo. Você não faz uma semana 24 processos seletivos, provavelmente não. Não, uma fase por semana, quero dizer. Entendeu? Então assim, você tá falando de 24 semanas, minimamente. Isso. Cara, é muito tempo, né? 24 semanas e 6 meses. Porra. 6 meses pra você contratar o cara que faz controle de produção, sem nenhuma ofensa quem faz controle de produção, mas eu acho que nem o CEO da montadora tem 24 fases no processo seletivo. Exato. Então assim, cara, pra mim isso aí já não faz o menor sentido. Ou tá errada essa informação dos 24 na notícia, outra vez. Não é que eu esteja descredibilizando migalhas, a gente consulta eles muito, eu consulto no meu dia a dia pra várias coisas. A gente são fidedignos. Não pode ter havido um erro material nessa digitação de informação, porque outra vez, você não tá constando no acórdão que tá lá colacionado. Mas, vamos tomar por base que seja verdade. Cara, 24 já é exagerado. Segundo, é um cara que desempenha uma função de controle de produção, que eu acabei de descrever aqui. Terceiro, a questão da CNH dele ter um problema de vista, cara, tudo bem, ele vai fiscalizar, então a vista dele tem que ser boa. Mas é algo que não seja possível você corrigir usando uma lente ou um óculos. Não ficou isso provado no processo, pelo menos, de que o nível de déficit na visão dele seria inviabilizador para a tarefa que ele existir. Sim. Então, ainda que você queira contratar o cara que você acha justo, você, sei lá, obriga o cara, dentro dos EPIs que ele vai ter que usar, ele tá sempre de óculos. Sob pena de uma advertência, enfim, justa causa, o cara, o que quer que seja. Mas ainda assim, eu acho um absurdo a condenação. Por quê? Cara, se existe uma etapa do processo seletivo, que é o exame oftalmológico, isso está no processo, foi comprovado que existia essa etapa, e ele não passou... Cara, a montadora não é obrigada a contratar ele. O meu ponto é o seguinte, e isso me parece uma análise objetiva. Ele pode ou não pode. Se você tem um órgão público, como no caso do Detran, dando validade para que ele consiga desempenhar a função de trânsito... Mas ele não vai dirigir nada. Perfeito. Só que se você tem condições para dirigir um carro em via pública... Você também tem condições para você fazer o processo. Você precisa de uma visão além do alcance para poder desempenhar a função dele? Bom, ele é controle de produção. Ele vai ter que analisar se a peça tá boa ou não tá. Se tá quebrada ou não tá. Provavelmente deve ser isso, porque ele é controle de produção, é isso. A peça passa na frente dele, ele vai ter que analisar aquela peça. Então, é imprescindível que ele consiga ter uma visão acurada sobre aquilo que ele tá fazendo. Isso não pode ser corrigido? Não. Pode ser corrigido? Pode, mas qual é a obrigatoriedade dela contratar o cara? Você é advogado, aí você usa óculos. Se eu chegar pra você e falar, cara, eu não quero contratar esse cara que tem óculos, eu sou obrigado a te contratar? A obrigatoriedade é a partir do momento que você tem um relacionamento durante 24... Assim, minha visão. Durante 24 fases de um processo seletivo. Você dá uma carta para abertura de conta. Não tem a carta escrita no processo. Mas ele foi... Ele abriu a conta. Assim como ele falou que ele também tinha sido pedido de demissão, não provou. Ele não provou que era abertura de conta salário? Não, ele falou que abriu a conta para receber o salário, mas não é a conta salário. Eu posso abrir uma conta hoje e receber o salário, não tenho vínculo com ninguém. Não existe nenhuma obrigatoriedade de você ter um documento da empresa para abrir uma conta salário. A conta salário simplesmente é, cara, eu quero abrir uma conta salário. O banco vai abrir uma conta que vai ser se fosse uma abertura de conta salário, você já mudaria sua perspectiva na opinião? Se ele tivesse mandado uma carta... Você foi, por exemplo, dá um exemplo, foi lá num bancão desse que tem conta salário. Não interessa, mas qualquer banco assinado pela empresa para abrir a conta salário. Se a empresa te deu um documento dizendo abre a conta salário... quando você vira CLT. Cara, se a empresa te deu um documento, abre a conta, aí eu posso até mudar de ideia. Aí eu posso até chegar e falar, pô, se o cara deu isso é porque ela queria que ele participasse do processo seletivo. Aí eu acho torto você dar uma carta assinada pela empresa, pela responsável da empresa, dizendo, vai lá, abre a conta e depois você fala, não vou contratar. Aí você se demite do outro trabalho, não é verdade? Então, mas isso não foi provado. Isso não foi provado. Inclusive, no próprio acordo, ele cita expressamente que o fundamento de pedido de demissão não foi comprovado no processo. Entendo. Então isso não foi provado. Entendo. Ele alegou, mas não foi provado. Mas de qualquer forma, né? E aí a gente tem algumas diferenças, mas a gente vai caminhar num ponto comum ali
do fato dos 24 processos. Não, isso é absurdo. Isso aí Uma esquece. fase de processo seletivo, né? Se isso aí... Cara, se isso aí, independente do resultado desse caso, se isso aí é verdade, 24% seletivo, Não, eu tô partindo e se disso, não hein? tem uma Mas justificativa técnica, porque a assim, realidade a é que- gente não entende controle de produção. Sim. De repente o maluco tem que, sei lá, ó, operar uma ferramenta, operar uma máquina, mostrar habilidade com isso, com aquilo, de repente existe uma necessidade. Eu acho meio absurdo. Mas eu acho que cabe... Mas se assim, não for esse vamos- caso a de gente uma tem- necessidade técnica, a gente tem que cara, partir- tem que trabalhar partir- na eficiência sem implantador aí, né? A gente tem que partir de uma premissa que pela credibilidade que o Migalhas sempre nos trouxe, de que de fato Sim, é um total. fato Então, verdadeiro. partindo disso, a montadora tem que urgente investir em eficiência, né? Porque, Exatamente. pelo amor de Deus, Tecnologia né? tá aí, né? Tecnologia tá aí. Que carro é esse? Quero até saber que carro é esse que eles estão comentando, né, meu? Caralho, 24 só por conta de produção pro cara passar. Ou é muito rigoroso. É que você então falou, nem o CEO é muito precisa ineficiente, disso, né? Nem o CEO passa por tantas fases de processo seletivo quanto esse cara Isso aí é absurdo, passou, isso aí não né? existe. E ele é um grande guerreiro, né? Que ele passou... Não, Pô, guerreiro. eu no 11ª fase eu falei, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Né? bizarro. Vou tentar outro processo seletivo aí, porque... Bizarro. Isso aí eu nunca vi na Enfim. minha vida. 24 vezes. Mas assim, fato é que se não teve um documento formalizado pela empresa de que você tá dentro, seja, por exemplo, uma Não, carta é de tipo verdade. vai lá da conta, cara, eu acho um absurdo a Justiça do Trabalho condenar o cara por dano moral porque ele não passou do processo seletivo. Cara, ele não é obrigado. Mas documento assinado, mas, por exemplo, troca de e-mails, como a gente estava falando agora de WhatsApp. Por quê? Traz a sua documentação que a gente vai analisar, isso é parte do processo seletivo. Não. Troca de e-mail, uma troca de e-mails falando. Gente, agora a gente está expandindo um pouco a conversa para poder entender questões de prova até nesse caso. Tentando ajudar a Justiça do Trabalho, né? Porque Uma troca- teratológica até teratológica. Uma troca de e-mails falando, você foi aprovado no processo seletivo. Porra, aí beleza. E aí você vai lá, tá no Você é notarial, aprovado, pum, aí cliente gera pelo WhatsApp. a legítima expectativa, o direito à perda de uma chance, aí tem toda essa discussão que beleza. Aí você pode trazer pro caso do processo. Mas outra vez, isso não está no acordo. Mas possivelmente, assim, aqui a gente... Tudo bem, a instituição probatória pode ter chegado nessa de certa conclusão. forma, até um meia-culpa aqui, talvez isso estivesse colocado dentro da reclamação trabalhista. Deve ter, mas agora a gente não parou para ler o processo inteiro. A gente viu o acórdão, de fato. Até porque é segredo de justiça, mas É verdade. não dá para ler. Mas assim, no acórdão, que os nomes são assim, ocultados, mas o acórdão em si você consegue ler, cara, não tem essas variáveis expostas. Tem a variável dele ter falado que pediu demissão e não foi comprovada o pedido de demissão, que é uma comprovação muito simples de se fazer. Então, me parece aqui, não tô querendo ser leviano, mas me parece que o cara jogou isso pra Justiça do Trabalho, que sabe que às vezes essas coisas passam. Qualquer restrição trabalhista já apresenta. Muito pró-trabalhador, então o cara joga tudo que for de informação e vê o que o juiz vai dar lá no final. Então não foi comprovado, o que me liga um sinal de alerta. E não existe também a comprovação pelo acórdão que a gente lê de que houve uma formalização da empresa, da montadora falando, você tá dentro. Perfeito. E sim que tinha os 24 processos seletivos, provavelmente o 24º, sei lá, era o exame oftalmológico, porque ele não passou no exame oftalmológico, ele não passou no processo seletivo. Ele se sentiu prejudicado, teve um dano moral ali na cabeça dele nesse sentido, entrou no Justiça do Trabalho e o Justiça do Trabalho deu esse presente pra ele. Até porque existe um outro aspecto no acordo que ele trata aí também, que a gente acabou não abordando, é que ele também pede lucros cessantes. E também o acórdão negou o pedido dele de lucros cessantes. Então, assim, eu vejo com muitas variáveis, muita ferramenta ali, de que, na verdade, ele jogou para o Justiça do Trabalho e não conseguiu uma indenização. E aí isso me incomoda no Justiça do Trabalho, como eu sempre falei aqui. Porra, a empresa não é obrigada a contratar o cara. Não pode vir aqui não pra ter esse debate com você, que eu acho que seria legal, hein? Pode ser. Não sei se, cara, juiz é meio complicado, né? Porque os caras às vezes têm umas restrições do tribunal. Mas eu posso falar com ele. Vamos falar com o Bituco. Aí vai chegar aqui, juiz do trabalho, Gabriel, não sei o que, o Bituco. Vai ser sensacional. Se ele puder vir, vai ser um prazer. Eu vou ter que me controlar pra não chamar ele de Bituco, né? Doutor Bituco. Excelência Bituco. Excelência Bituco. Mas, gente, fala aí, o que vocês acham? O que vocês acham sobre a Justiça do Trabalho? Vocês já tiveram experiência na Justiça do Trabalho? A gente sabe que não é o que a gente trabalha, que a gente conversa aqui com certas frequências. Com certa frequência. Já conversamos com advogados trabalhistas, como, por exemplo, a Rafaela Sionek, sócia da Natália, no BBL. Conversamos também com o LIG, né? Que é o Luiz Milhora, do Veirano. Enfim, fica aí também a sugestão, se vocês quiserem ter algum conteúdo do Manda sobre a temática da Justiça do Trabalho. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês, nas experiências que tiveram com o seu trabalho, como foi? Põe aqui nos comentários, interaja conosco, porque a gente vai adorar ler
o que vocês compartilharem conosco. Certo, pessoal? Agora, ô Pedro e Regina, aproveitando que o Flamengo está jogando nesse momento, pode até ver quanto é que está o jogo enquanto eu faço a cabeça desse bloco aqui, não tem problema nenhum. O jogador Lucas Paquetá, o bailarino rubro-negro, foi inocentado, né, no caso de envolvimento com apostas esportivas na Inglaterra. Sendo assim, ele passou assim, a gente pode falar, né, Pedro, de certa forma, por um calvário ali na carreira dele, né, que Total. Tinha muita coisa sob ameaça ali, né, visto que ele poderia estar banido de praticar o futebol, e quando a gente fala banido, a gente está falando só do exercício da carreira, e o jogador de futebol tem um relacionamento com a profissão muito mais intenso, né, que a maioria das outras profissões, visto que ele faz aquilo desde criança, ele se identifica, o futebol faz parte da essência dele desde nascido. Enfim, isso aí é um aspecto até sociológico. Vamos deixar isso aqui para outro papo. Mas também, do ponto de vista financeiro, né? Um jogador desse que projetou sua vida inteira, uma vez perdendo a sua carreira, não sabe para onde vai, né? E ele conseguiu ser inocentado. O que é bom, de certa forma, fico feliz pelo jogador, até pensando em Copa do Mundo. Mas agora, claro que esse processo foi lá na Inglaterra, não é mesmo? E, segundo falam, ele tá até cogitando entrar com um processo contra a federação. E aí, pensando nisso, eu trouxe para o caso Brasil. Já tivemos recentemente alguns pequenos escândalos com o movimento de alguns jogadores, alguns ali. Tem até um atualmente, né, do Bruno Henrique do Flamengo. Acho que tem mais um também que eu não estou lembrando agora, de outro clube grande do Brasil. O Luiz Henrique do Botafogo. O Luiz Henrique do Botafogo, que agora está na Rússia. Se isso acontecesse aqui, vamos supor, vamos dar um caso de um jogador, vamos botar um jogador que não existe, assim, um jogador do Fluminense, por exemplo, que aí para não fazer relacionamento com o jogador do Flamengo, a relação do caso do Bruno Henrique. Se isso acontece, ele consegue provar a sua inocência ou provar que não há provas o suficiente, que foi o caso do Paquetá, inclusive. Você acredita que cabe alguma indenização sob o aspecto cível em função de uma coisa podendo acontecer assim no Brasil? Cara, pode ir pelo caminho da perda de uma chance, que a gente estava falando aqui antes, né? Bom lembrar que o Paquetá estava em conversas avançadas com o Manchester City na época, 100 né? milhões de libras. E acabou não concluindo, ele acabou seguindo no clube dele, que é um clube de menor investimento, é um clube tradicional na Inglaterra, mas não é o clube médio, né? Clube médio. O West Ham. E aí, eu quero saber isso. O que é que você pensa sobre você como um advogado? Depois a gente falar sobre o aspecto esportivo, vamos falar sobre o aspecto do cível, né? Você acha que, por exemplo, isso poderia impactar aqui no Brasil? Poderia ser... É possível isso acontecer? Eu acho que assim, tudo vai ter que ser discutido, enfim, não existe nada na lei que seja ipsilíteres de, você tomou um processo, conseguiu provar sua inocência, pode entrar com a ação que a gente processou que você vai ser indenizado. Não é assim que funciona, né? Então, no caso do Paquetá, por exemplo, que a gente está falando aqui, cara, de repente uma perda de uma chance ele poderia ter, porque era concreto, ele tinha uma proposta da Manchester City, que se eu não me engano era na ordem de 100 milhões de libras na época, para ele ser transferido. Quando o jogador, é importante dizer também, quando os jogadores são transferidos, não é só o clube que ganha, às vezes ele pode ter um direito dele, uma parte do direito percentual do direito dele. A própria luva de sempre tem luvas. Tem, obviamente, um salário que ia ser muito maior, a projeção. O Manchester City foi campeão da Champions na época que ele estava sendo cogitado. Então, ele teria, por exemplo, bicho, teria bonificação, uma exposição maior. Então, isso não tudo... Fala bicho, não, que o pessoal vai pensar bônus. Um bônus, performance. Bônus de performance ou por título, por metas atingidas no futebol, chama bicho, Chama-se né? bicho, Mas, assim, fato é que ele poderia ter tido uma catapultada na carreira dele absurda. Que era o momento, né? Sendo treinado pelo Guardiola, que é considerado um dos maiores técnicos da história. Então, assim, e isso pro jogador de futebol pesa muito. Porque diferente de mim, do Rodrigo, que somos formados, por exemplo, em direito, somos advogados, a nossa profissão com o tempo, você ganha experiência, você ganha maturidade, você consegue evoluir. O jogador de futebol e o atleta, de modo geral, ele tem uma carreira muito curta. Sim. Porque a questão fisiológica e física é imprescindível para o desempenho, principalmente em alto rendimento como atleta profissional. Exato. Então, esses anos todos, se não me engano, isso durou 2 anos,
que passou, você tá falando de um jogador aí que perdeu basicamente 2 anos de carreira. De projeção, dinheiro, tudo envolvido. Oportunidades. E o que são oportunidades? Convocações para a seleção brasileira que deixou de ser convocado depois disso. Contratos de patrocínio. Contrato de patrocínio. Ninguém vai querer patrocinar um cara que está envolvido com fraude esportiva. Exatamente. Então, quer dizer, vamos supor, quantos eventuais contratos um jogador desse pode ser rescindido por justa causa até do patrocinador. Com certeza. Então, se... claro que existe ali uma certa medida que tem que ser investigado mesmo, se houve a denúncia, etc. Sim. Mas a protelação, como houve no caso do Paquetá, e é o motivo do Paquetá, nesse momento, estar buscando essa possibilidade, é algo que talvez faça sentido juridicamente na esfera civil. Porque a gente não consegue quantificar o quanto seria total. Mas a gente consegue quantificar o quanto ele perdeu imediatamente através de uma rescisão de contrato de patrocínio e esse tipo de... E das propostas que ele tinha recebido e que não foram adiante por causa disso. Os títulos que ele ia receber, porque nessa proposta que ele recebeu, com certeza tinha ali a forma de quanto percentual ele ia ganhar em eventual título, metas atingíveis. Então ali você consegue até quantificar o quanto ele deixou de ganhar, né? Exato. A perda da chance dele ali nesse caso. Você consegue quantificar mais ou menos. Fora isso que você falou também. Contratos de patrocínio, eventuais empresas que deixaram de renovar contrato com ele de patrocinador por não querer se expor, e outras que podem ter cancelado. Exatamente. Que o caso dele, cara, ele é muito peculiar. E aí eu não vou nem entrar no aspecto da aposta, ter sido, tipo, várias apostas na ilha de Paquetá. Não vou nem entrar nessa questão que... que assim... Gente, ainda bem que ele foi isentado das condenações. Eu não torci contra ele. Não cabe a gente falar sai fugir do que foi decidido, né? Exatamente, mas foi decidido e assim, foi decidido por ausência de prova. Exato. Né? Por ausência de prova. Tipo assim, meio que o indúbio pro réu ali foi usado, né? A gente não tem como ser... exatamente, se o cara não tem como provar... Agora, como é que foi feita a condução disso? Quais foram as provas apresentadas? A gente não tem. A minha crítica a esse julgamento, e aí independente da absolvição ou não, é ao vazamento das informações. Que isso aí foi um case que foi muito criticado. O vazamento das informações, que isso aconteceu também no caso do Bruno Henrique aqui no Flamengo. É verdade. Tem áudio dele vazado já. O vazamento das informações é muito preocupante, porque prejudica... na veia diretamente o atleta. Aí depois o atleta é absolvido, como no caso do Paquetá, por exemplo, não tem como reparar aquilo. Já criou uma mancha, uma mácula absurda na imagem do cara. E jogador de futebol, outra vez, ele vive de imagem. Eles têm contrato de direito de imagem. Então é muito prejudicial essas informações vazarem de forma irresponsável como foram vazadas, que prejudica diretamente o atleta. No caso do Bruno Henrique, vazava... no dia do jogo que o Flamengo ia ter. Então, assim, óbvio que é intencional. E essa forma não pode ser. Eu acho que é intencional, não sei se é no sentido de prejudicar o atleta, mas acaba prejudicando. No final das contas, tanto o atleta quanto a instituição. Mas eu acho que é um momento ali que o engajamento rubro-negro, no momento, tá lá em cima. Sim. E aí, até que tá todo mundo querendo saber informação de Flamengo, eu vou tacar isso aqui pra todo mundo ver. Já tá ali... você tem gente com fome, eu dou a comida. Né? Quem tá com sede, eu entrego a água. Eu acho que é mais ou menos por aí que a imprensa pensa. E a gente sabe como foi. Cada um tem a sua opinião com relação à imprensa e não cabe a mim falar como vocês têm que lidar com relação à imprensa. Mas ela funciona dessa forma. Cara, mas eu acho que até na justiça também, né? Eu acho que falta um pouco de sensibilidade e bom senso quando você publica a decisão dizendo que o caso dele foi levado adiante, que o Ministério Público ia denunciá-lo sobre o crime de estelionato, se eu não me engano. Porra, no dia do jogo do Flamengo, né? Tipo, porra, você tem que publicar nesse dia? Sim. Você consegue controlar isso. Por que você não publica, sei lá, um dia depois? Entendeu? 3 dias antes, sei lá. Porra, entendeu? Acho que falta um pouco de bom senso também. E aí eu não vou falar, eu não sei quem é o juiz, nem o promotor do caso, então não vou acusar diretamente aqui e ser leviano no sentido que o cara fez isso intencionalmente ou não. Mas eu acho que falta um bom senso das pessoas que estão ali envolvidas no caso de saber que isso vai gerar uma exposição. No dia do jogo, eu acho que isso não é prudente, não é razoável. Então, por que não, publica no dia seguinte, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que faltou aí um bom senso no caso, na abordagem, tanto do Paquetá quanto do Bruno Henrique nessas questões aí de vazamento e publicação. É uma questão que assim, coloca... Esse teu ponto coloca os olhares diretamente, né,
ao judiciário, seja o inglês ou o brasileiro, nesse caso aqui do Bruno Henrique, porque a gente tem que talvez entender uma questão até de gestão de dados, né? Dos jogadores, das pessoas envolvidas. Porque a gente essas informações geram milhões, né? Dentro da indústria do futebol. E aí tem uma informação que eu não conferi, mas eu ouvi num podcast, eu não me lembro se foi o Mauro César Pereira que falou ou não, mas algum desses influencers que falou sobre o caso do Paquetá, e é bom a gente falar, que quem entrou com essa ação judicial foi a Federação Inglesa. A FA. E aí, consequentemente, se o Paquetá se sentir no direito para receber alguma indenização sobre tudo que aconteceu depois da absolvição dele, que agora não cabe mais recurso, já transitou em julgado, não tem mais recurso para lugar nenhum, Paquetá, então, em tese, teria que processar a Federação Inglesa. Mas, outra vez, eu acho que foi o Mauro César Pereira, mas eu não tenho certeza. Se eu não me... Mas foi alguém que eu vi aí falando sobre esse tema. Ele falou que quando o jogador assina o contrato no time da Premier League, tem uma cláusula com a federação específica que é que ele não pode processar a federação nesses casos. Se houver um revés numa ação judicial proposta. Tem uma cláusula já no contrato deles de que essa questão não pode ser judicializada. O acesso à justiça foi pros cacete, né? Não sei nem se sob o ponto de vista do direito inglês, seria uma cláusula abusiva ou não, né? Uma cláusula leonina ou não. Pensando como advogado brasileiro, pensando como advogado brasileiro completamente abusiva, seria uma cláusula de adesão, enfim, daria para se discutir completamente essa cláusula aí. Mas fato é que o repórter deu essa notícia, e se não for nenhuma informação falsa, que eu acredito que não é, que é um jornalista respeitável, cara, aí teria que ver seu ponto de vista da justiça inglesa, se é como é no Brasil, que há uma cláusula abusiva, que isso não impede dele entrar com a ação judicial e ver o que ele acha que é de direito. Né? Exatamente. E aí, só para pontuar também sobre o aspecto esportivo no Brasil, existe uma previsão nesse sentido que a gente pode falar aqui, que é o artigo 243F do CBJD, quando fala de fraude esportiva e apuração disciplinar. O artigo 243 fala que se houver atuação deliberada de modo prejudicial à equipe que defende, cabe a indenização. E aí o F fala ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. E nesse caso é relacionado, né? A manipulação do desporto em si, o resultado. Cabendo a multa de R$100 a R$100 mil, suspensão de 1 a 6 partidas, provas equivalentes, como é o caso, né? Não é o caso do jogador, é o caso de multa. Então, existe esse dispositivo também dentro do CBJD. Mas não é bem o caso, né? Porque o caso é o inverso, né? Porque é o atleta processando a federação, né? É o atleta processando a federação. Para pedir indenização. E esse caso aí do artigo é ao contrário, é quando há alguma pena que o atleta faça porque ele pode perder jogos, aí que você falou, inclusive, né? Sim, mas no caso foi o atleta, mas não, foi o contrário, tem como a federação tem multa. perder jogos, né? Mas tem multa. Então, teria que traçar um paralelo, teria que traçar uma analogia aí, né? Fazer uma analogia. Aí assim, cara, no fundo ter que ver essa questão dessa cláusula, se efetivamente existe essa cláusula, e se o direito inglês entende que essa cláusula é abusiva ou não, dessa forma que é. E se ele vai mesmo, né, entrar com uma ação contra a Federação Inglesa, até porque parece que o Manchester City não fechou a porta para ele diante disso. Então, se o cara eventualmente vier a ser contratado, ele vai permanecer na Federação Inglesa, né, jogando Premier League. Aí será que ele vai querer comprar essa briga? Também tem isso aí que ele vai ter que analisar. Eu tenho pra mim que o Paquetá é jogador do Flamengo na Austrália. Eu já te falei isso. Eu gostaria muito, mas o West Ham tá querendo cobrar no mínimo 50 milhões de libras. Tá rico mesmo, pô. Mas 50 milhões de libras não dá. Flamengo, infelizmente, ainda a gente não tá... Manda o Wallace Ian e 20 milhões. Por aí dá. E aí, só pra fechar, gente, a gente tá trazendo aqui um mercado que é crescente no Brasil. Tá todo mundo vendo que esses casos estão tomando certa proporção. Mas esses casos que têm repercussão nacional não são os únicos, né? Então, cabe certo olhar a esse mercado também para quem tem, talvez, interesse em entrar no desportivo, porque talvez você não entre ali para representar um jogador ou representar dentro dos contratos de prestação, dos contratos de trabalho deles, ou representar os clubes. Mas certos nichos já... É legal que, quando a gente começou a fazer aqui o Manda Pro Jurídico, o mercado, o direito esportivo era um nicho. Agora, a gente pode considerar uma área com nichos dentro dele. Por exemplo, a questão das apostas esportivas, como já falou do Udo aqui, a questão de compliance também, desportivo. Eu acho que é um tema... Doping é um tema que vai crescer muito ainda aqui, principalmente com a profissionalização do futebol. A questão da SAF agora, tem o Botafogo também que está todo
Todo encralacrado Tá aí. vivendo o que eu tô vivendo. Começou a viver o que eu tô vivendo há 2 anos, né? Mas, como vascaíno. Mas é um mercado que é interessante. Eu acho que. Eu acho que a porta tá mais aberta do que quando a gente começou a faculdade. Mais ou menos, é isso que eu quero dizer. Tem mais oportunidades nesse sentido. Cara, vou te falar, quando eu fiz faculdade, eu lembro que no último período começou a ter uma matéria de direito esportivo, se não me engano, no último ou penúltimo. Nem se falava de direito esportivo, assim, de forma aberta e divulgada como é hoje em dia. Então, assim, é uma coisa relativamente recente, assim. É recente. De forma bem abrangente, divulgada e, caramba, como uma área mesmo de direito. Na minha época nem tinha, nem se falava direito disso. Exatamente. Mas falando agora em coisas que todo mundo já tem acesso e é publicado, trazendo aqui, inclusive, o nosso tema da nossa pauta aqui, que eu acho que é o último tema de hoje. O STJ colecionou as teses desse primeiro semestre, que eles chamam de teses de inverno. Eu adorei esse nome. Parece uma coisa meio, né? Sandy Júnior, as 4 Tese estações, invernal. o outono é sempre igual, as folhas caem no final. É tipo isso aí. E eu vou te fazer a pergunta: quantas teses você acha que foram colecionadas dentro de recursos repetitivos que eu tô falando, né? Teses de recursos repetitivos. Quantos vocês acham que foram? Aí eu acho que tem 3, né? Que você trouxe. Eu colecionei as principais que a gente Sim, vai sim. Mas tá falando que é civil, administrativo, penal, tudo, total? Porra toda. Putz, sei lá, as 30. 37, foi bem, bom chute. E assim, vamos falar aqui, trazer aqui um aspecto até, como o Pedro é o cara do processo civil aqui, o que seriam os recursos repetitivos, a importância não só para a justiça, mas também para o advogado, cara. Como é que a gente pode aproveitar isso para potencializar a advocacia? Boa. Cara, a gente já falou até isso, acho que numa pílula ou de forma passando aqui em algum episódio, que a gente falava que era muito importante você se inscrever no STJ para receber os temas que ele manda periodicamente para os advogados, obviamente, as pessoas cadastradas, porque ele faz um compilado, né? Esse tema surgiu por causa desse compilado de decisão e tal, e ali você se atualiza, porque esses temas do STJ, é bom que se diga, eles são são temas vinculantes. Então você pode usar isso como fonte do direito no fundamento das suas petições, dos seus recursos. Então, isso é muito legal você estar atualizado, porque às vezes você pode, numa dessa, ganhar uma causa ou reverter uma causa a seu favor. Ou também encontrar um nicho de atuação, visto que você vai ter mais uma força vinculante. Você tá nessa pescaria aí também. Cara, pensando do seu ponto de vista de advocacia como negócio, sim, total. Isso é interessante, que você coloca mais uma vertical de negócio, de serviço, de produto dentro da sua rotina de escritório, né, cara? Sim. Também é uma forma de você tentar angariar novos clientes aí, vendo possibilidades jurídicas de acordo com as teses do STJ. Isso é muito comum quando tem tese assim, de processo contencioso de massa. Então, por exemplo, na casa da Light, aqui, que é a prestadora de serviço, fornecedora de energia do Rio de Janeiro, né, especificamente, CPFL em São Paulo, por exemplo, teve não cobrança de TUS nas contas de luz, aí teve uma enxurrada de ação. Jeito consumidor na veia. Consumidor na veia. A tese, por exemplo, da não cobrança, num primeiro momento, do STJ também, de não cobrança progressiva nas tarifas de água e esgoto, da Águas do Rio aqui, que depois de 10 anos o STJ revisou e provavelmente vai revisar novamente, que está dando uma cagada desgraçada isso aí. Então, assim, esses temas criam nichos e uma demanda judicial absurda que você pode ali, de repente, surfar nessa onda. E aí, deixa eu só... Joga a câmera minha aqui, que eu vou dar o bizu. Pega uma tese que você acha interessante, que tenha relacionamento com a sua área. Faz um estudo aprofundado, mas não faz só um estudo aprofundado. Por que você não joga essa tese dentro do ChatGPT, com a base no caso paradigma, né, do recurso repetitivo? E a partir daí você cria não só um processo dentro do seu escritório para poder fazer o atendimento, mas também estrutura estratégias de marketing jurídico para que você consiga captar esse tipo de cliente que tem essa questão que você pode ajudar a resolver. E a partir daí você cria gatilhos de dor, dúvida ou desejo dentro dessa sua audiência e a partir daí você potencializa a sua chance de ter mais um cliente dentro desse tema. E você fez isso tudo a partir do quê? Na pesquisa de recursos repetitivos do STJ. O advogado que não tem a visão de pegar o que o mundo jurídico proporciona de informação e traduzir isso em informação para que gere cliente, tá ficando para trás, Pedro. Pô, legal. É uma boa ideia mesmo, uma boa dica aí para o pessoal.
usar ferramentas através de inteligência artificial para potencializar a sua advocacia, né? Mas, voltando aqui para o tema, não me lembro nem qual era a tua pergunta, cara, que a gente acabou indo para a questão do tema, ser vinculante. Não, da importância do advogado para poder ficar sempre atualizado e como os recursos repetitivos podem acelerar a advocacia. Mas meio que a gente já falou aqui, mas a importância disso também para o judiciário, porque isso é muito importante para dar mais celeridade também, né, cara? Dá celeridade e dá uma segurança jurídica para você saber exatamente como é que está sendo julgado os casos. Lembra que você tinha perguntado? Você tinha perguntado como é que funciona essa questão de recursos repetitivos. Basicamente é o seguinte, várias decisões vão do mesmo tema, vão sendo, entre aspas, juntadas numa casinha para que o STJ pegue esse compilado todos, pega um paradigma, julga aquilo e desenvolve uma tese, onde ele vai falar, a gente está tendo essa enxurrada aqui de ações sobre, por exemplo, igual a gente estava falando aqui, sobre a cobrança progressiva e a tarifa do fator de multiplicador da cobrança da água, esgoto, ou, por exemplo, TUJ sendo cobrado na conta de luz. Então, tem vários casos aqui. A gente está sofrendo nos tribunais do Brasil inteiro uma enxurrada de ações discutindo duas teorias jurídicas. Se, por exemplo, pode-se cobrar o TUJ na ação, se não pode, tem que tirar, se não tem, como é que funciona? Então, o STJ pega todos esses casos, junta tudo e desenvolve, faz o julgamento, naturalmente, dos casos, e aí, daquele caso paradigma, ele desenvolve uma tese do qual gera esses temas aí que a gente estava citando, por exemplo. E aí, se você for um advogado que realmente está querendo virar o jogo dentro da sua advocacia, pega essa dica aí que eu falei, porque aproveita que tá de graça, tá? Da próxima vez vai ficar só no grupo dos membros. E aí, vou trazer aqui alguns temas que eu acho que são importantes pra gente trazer, mencionar aqui, que conversa um pouco, que a gente traz aqui na nossa... Tá me dando as costas, Pedro? Não, cara, eu tô ficando muito pra frente aqui, não sei porque, eu acho que eu não gosto do microfone. Que tem relevância que a gente conversa aqui. Tem um que eu achei interessante, cara, que sobre litigância abusiva, né? Sobre o aspecto do advogado litigar abusivamente, né? Foi constatado que, havendo indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir de modo fundamentado, é óbvio, com observância da razoabilidade do caso concreto, emenda a petição inicial a fim de demonstrar interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição de ônus da prova. Foi fixada a tese permitindo que o juiz, constatando esses indícios, possa exigir essa fundamentação, visando evitar justamente essa litigância abusiva. Eu lembro que a gente viu um caso recente do cara que tinha usado inteligência artificial, lembra? Ele fez uma produção em massa de ação, e né? multiplicou, ele tinha mais de 50% de todos os processos da respectiva comarca. É sobre esse caso que eu acho que essa tese está conversando. Não, beleza, assim. Eu acho que o mecanismo de você ver, de certo grau, se há uma abusividade daquele advogado litigante, num caso específico como esse exemplo que você deu, que a gente trouxe aqui no episódio, isso aí eu acho justo, acho que não tem problema nenhum, acho que isso ajuda na justiça como um todo. Agora, existe algo que conversa com esse tema e que eu acho que deveria ser melhor discutido nos tribunais e melhor acolhido nas cortes, que é a litigância de má-fé à torto e direito que acontece nos processos judiciais. Então, você pode tratar aí do princípio da cooperação, por exemplo, onde as partes deveriam cooperar para o desenvolvimento correto e eficaz dentro do processo judicial, que é um princípio que é para inglês ver, que na prática é quase nunca utilizado. Você pode pegar casos, que são vários na justiça, os quais o advogado de má-fé altera a verdade dos fatos, e aí você vai lá no artigo, se não me engano, 81, né, do CPC atual, você tem lá o rol de o que é a litigância de má-fé ali. Você tem lá alterar a verdade dos fatos, usar de recursos com caráter meramente protelatório, cometer fraudes processuais, enfim, você tem uma série de questões ali que, na prática jurídica, e aí eu digo principalmente aqui no Tribunal de Justiça do Rio, e também a maioria, querendo ou não, no STJ, não há condenação, na maioria, estatisticamente falando, de condenação ao advogado à parte, de certa forma, em litigância de má-fé quando se utiliza desses meios. Então você tem ali o cara que às vezes pratica ipsilíteres, o rol ali da litigância de má-fé do CPC, e o juiz não condena, passa adiante, passa o caso para cima, não quer entrar nesse debate,
não quer ter que abordar esse aspecto. Às vezes ele reconhece na decisão, às vezes ele reconhece até a questão da litigância de má-fé, mas ele não bota aquilo ali no fundamento da decisão dele, ele fala ali na parte genérica do relatório, não vê na parte dispositiva da sentença, não condena, é muito difícil você ver um juiz condenar a litigância de má-fé, é muito difícil você ver isso ser sustentado no STJ, tem que ser uma coisa assim, completamente absurda para eles irem por esse caminho. Se for minimamente ruim, eles já não vão entrar nesse mérito, vão dizer que não tem e é bom falar que nesse caso aqui, né, a gente, essa tese segue uma proteção, principalmente da justiça, o próprio judiciário, não o advogado quando vem, por exemplo, recursos protelatórios que nitidamente são de litigâncias de má-fé, né? A gente teve um caso desse, né? Há pouco tempo. Então... E tu vê, teve a condenação e não teve a aplicação da lei. Porque o juiz, quando eu fui despachar com ele, inclusive falou. Que absurdo! Ele falou, não, doutor, eu entendo, mas isso vai pro outro lado, acho que vai demorar mais o processo, acho que ele tem que levar isso adiante. Então, assim, cara, a verdade é, na prática forense, é verdade, os juízes tendem a não fazer a condenação. E os advogados que têm esse viés da má-fé no processo judicial, tá certo, 80 mesmo, que eu tinha falado, tava conferindo aqui enquanto eu tava falando. Utilizam dessa ferramenta porque eles sabem que no final a chance dele ser condenado a alguma coisa é irrisória, entendeu? Então eles vão usar mesmo. Ou vão usar como manobra, vão usar para ganhar tempo, vão usar porque são mau caráter mesmo, enfim. E vão usar a litigância de má-fé da forma que eles acharem, porque eles sabem que no fundo, a chance deles tomarem uma condenação, uma multa, algum tipo de sanção é muito pequena. Então, o que você falou é legal, porque a litigância de má-fé, em regra, ela é muito mais de uma parte com a outra do que com o judiciário propriamente dito. Isso. Obviamente, isso prejudica o judiciário no sentido lato, no sentido mais amplo. Claro que assoberbamento. Exatamente, claro que isso prejudica. Mas o prejudicado diretamente é a outra parte, né? Sim. Que está que está sofrendo com essa litigância de má-fé do seu ex-adverso. Mas este tema, curiosamente, entre muitas aspas, né? É muito mais para proteger o judiciário disso. Sim. Muito mais para criar uma camada de vedação a esse tipo de advogado no judiciário do que das partes daquele processo, né? Inclusive também de certa forma... Até uma meio corporativista aqui, fazendo direto e reto. Eu posso até trazer que isso aí é até uma tentativa de blindar aquele conceito da lawfare, né? Que você cria diversos processos nos mais espalhados tribunais do Brasil visando algum motivo específico. É claro que quem é especialista nesse tipo de nicho, né, da lawfare, consegue encontrar substrato, né, jurídico para poder continuar aplicar essa estratégia. Mas quem faz de maneira genérica, espalhando tudo quanto é canto, mandando um montão de petições e petições iniciais para o mesmo tema, para o mesmo tribunal, eu acho que faz sentido também. Claro que a gente critica o fato de nunca uma decisão como essa ser pró-advogado, mas também a gente tem que entender que essa decisão é boa para a administração da justiça também, né, cara? Como a administração, é o que a gente falou. Para a justiça, isso é bom porque cria uma camada a mais para encher o saco do advogado que estiver eventualmente fazendo essa prática. Mas, assim, para as partes que estão ali litigando, isso ajuda muito pouco ou quase nada, como já diria Nando do Reis, né? Exatamente. E como nós aqui estamos chegando no dia do advogado, né? Segunda-feira aí. Vamos fazer aqui o nosso pedido para olhar também a litigância de má-fé dentro da defesa do advogado, bem intencionado, visando a solução do caso para o seu cliente e para o seu escritório. Afinal de contas, também é pior. Quanto mais demorado o caso anda, mais difícil, mais demorado também é o pagamento dos honorários. Sucumbência aqui são muito importantes para o advogado e sua rotina profissional. Né, Pedro? Você quer falar alguma coisa sobre o dia do advogado? Quer fazer uma mensagem aí para o nosso povo de advogados que nos segue e advogadas também? Queria deixar o recado seguinte: trabalhem duro, se especializem, que o dinheiro chega para vocês. E eu vou deixar só uma coisinha também. Não tira dúvida de ninguém. Cobra consultoria. Eu tô nessa aí também. É verdade, com certeza. Eu acho que... Gente, advogado e advogada não pode entregar de graça a única coisa que ele vende, que é o conhecimento, anos de preparação, anos de
de lapidação também, porque a gente sai da faculdade de Direito, Pedro, você sabe muito bem disso, a gente sai da faculdade de Direito como jurista, mas não como advogado, apesar de ter carteira da ordem, né? Porque existe ali e a gente, durante esses anos de manda para o jurídico, a gente sabe disso. A gente está falando de marketing jurídico, a gente está falando de gestão de escritório, a gente está falando de atendimento, experiência do cliente, a gente está falando de uma série de coisas que a gente aprendeu como? Na porrada, né? E aí uma pessoa vem tirar uma dúvida, talvez até abusando da amizade para poder fazer alguma coisa. Cara, saiba diferenciar o profissional do pessoal. E se a pessoa não souber diferenciar, fala que não e manda contra outra pessoa, porque essa pessoa não está preparada para ter 2 tipos de relacionamento com você, o profissional e o pessoal. É simples. E não só no soft skill que você citou, mas no hard skill também. O cara que estudou ali o processo civil, o processo do trabalho, o processo penal, enfim, o que quer que seja, para poder te dar um parecer técnico daquela sua dúvida que você está esclarecendo ou tirando com ele. Então, cara, cobra. Às vezes, a gente já falou isso aqui, às vezes no começo é meio difícil, porque você cobra, o cara às vezes fecha com outro que não cobrou, que vai cobrar mais barato, mas no médio e longo prazo você vai ver que isso vai te dar um resultado. Exatamente. Então, tenhamos fé. Tenhamos fé que vai lograr. É o caminho difícil, mas é o caminho certo. E não é porque o caminho é o mais fácil que normalmente é o caminho que vai te levar mais longe. Né? Aliás, eu dei essa dica, eu dei esse conselho, inclusive, uma vez com uma amiga nossa. Depois eu falo em off quem é que você conhece. Mulher de um amigo meu, que tava fazendo nutrição. E ela tava nesse momento profissional que ela tava... Você quer. Talvez você saiba, não sei se eu já contei essa história. Talvez você saiba. Vamos ver. Não, já sei quem é a pessoa. Depois em off a gente fala. Mulher de amigo seu que fez nutrição, você quem é? E aí, porque eu tenho 2, né? Então talvez eu não saiba. Fala aí. Mas que ela tava falando que ela tava trabalhando e aí não tava insatisfeita, porque ela não tava conseguindo dar um avanço, ganhar um dinheiro e tal, não sei o quê. E aí, no meio da conversa, ela disse que ela tava fazendo umas consultorias, eu perguntei se ela cobrava, ela falou que não. E aí eu falei justamente isso. Eu falei, cobra. Ah, mas é minha amiga, eu fico sem gás. Eu falei, cara, não tem problema, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é você, amiga, conversar com essa outra sua amiga sobre inúmeros assuntos. Outra coisa é ela sentar com você para colher o seu conhecimento técnico. De que ela precisa comer, se alimentar, não é uma coisa banal. É banal para você que faz isso. Mas isso, a informação que você está dando é uma informação técnica dos seus estudos, das suas horas de sacrifício, de tudo que você acabou de me contar aqui na conversa. Então você cobra. E se ela não quiser te pagar, então ela não é sua amiga de verdade. Porque ela vai acabar pagando para outra nutricionista. Então, entre pagar para uma amiga que você considera que é ela e pagar para outro, ela tá te desvalorizando como profissional. Então, esse é um ponto de alerta, inclusive, para a relação de amizade que você tem. Então, começa a cobrar. O primeiro talvez diga não, o segundo não, mas o terceiro, o quarto, o quinto vão dizer sim, aí você vai começar a ganhar dinheiro de verdade. Aí você vai romper esse ciclo. E cabe aqui um aspecto que eu acho que, mais uma dica de soft skill. A pessoa, um amigo seu, tá querendo saber uma dúvida sua ou até potencialmente contratar um serviço. Logo no começo, cara, você vai falar assim, olha só, fulano, fulana, vamos fazer o seguinte, vamos dividir as coisas aqui. Tem a nossa relação pessoal e aqui tem a relação profissional. Isso já vai dar uma camada de profissionalismo que ela não estava esperando. E talvez aí, inclusive, ela já veja valor em te pagar, tá? E aqui, então, no pessoal a gente vai conversar e manter como sempre foi. Mas aqui é uma nova relação que a gente está começando. Uma outra camada. Então, vamos estabelecer aqui. É assim, os termos para ter a relação de advogado-cliente é assim, assim, assado. Se estiver tudo bem por você, a gente começa uma nova relação. Se não, eu vou ficar muito feliz em continuar tendo a sua relação pessoal. Isso já coloca um distanciamento daquela pessoa que você é no dia a dia, no ambiente pessoal. Você separando isso, logo no começo, já vai agregar talvez uma surpresa, mas eu tenho certeza que essa surpresa também vai falar, pô, o cara realmente é profissional nisso aí, o cara é diferente, não é o meu amigo, é o advogado Pedro Regina. Né? Não é bagunça, tá sabendo diferenciar as coisas. Isso aí já cria uma impressão diferente, logo no começo. E aí, só concluindo esse caso, e aí, meses depois, ela veio conversar comigo, a gente se encontrou, numa festa, alguma coisa do tipo, e ela falou, cara, eu queria te agradecer, porque aquele conselho que você me deu no começo foi difícil, mas eu segui ele, e hoje em dia eu já consegui montar um portfólio de cliente a ponto de eu conseguir montar minha clínica. E a gente fala de advogado aqui, mas está falando de trabalhador autônomo, né? Seja lá, ou empreendedor também, que tem um escritório, que tem uma unipessoal de advogados, enfim, de advocacia. Eu acho que o advogado muitas vezes acaba se relacionando muito com quem trabalha dessa forma, né? O médico, o contador, o empresário também, enfim. E também o grande problema nisso, Pedro, é
é porque no Brasil o serviço não é valorizado, né? Então, se você é um prestador de serviço, muitas vezes a gente vê situações em que a prestação de serviço, e prestação de serviço no caso do advogado é oferecimento de soluções, né? De resolver os problemas, não é tão valorizado quanto você, sei lá, cara, comprar um PlayStation. Não é tão valorizado por N razões, mas a razão mais simples da gente demonstrar isso é que é a profissão que mais tem profissionais, né? Sim. O advogado hoje, você está falando no universo de mais de 1 milhão de pessoas formadas e habilitadas para advogar. Então sempre vai ter alguém que vai cobrar menos que você. Sempre vai ter alguém que vai prestar aquela consultoria de graça. Então se você cair nesse limbo, você não vai ganhar dinheiro. Agora, se você outra vez, se preparar, se instruir, criar um nicho, se especializar, você vai poder cobrar porque o dinheiro vai chegar para você. E saber se comunicar, cara. Eu acho que isso é um problema que eu vejo muito na advocacia, inclusive no meu Instagram, se vocês quiserem me seguir no pessoal também nesse tema. Falta muito do advogado ainda saber se conectar com a audiência, cara. De maneira a fazer uma captação dentro das redes sociais de forma que agregue valor a ele. A ele ou a ela, né? Seja lá quem for. Porque sinto que nada é mais democrático e te proporciona mais acesso a um crescimento profissional hoje em dia do que um posicionamento digital bem feito. Claro, respeitando o regulamento da ordem e etc. Mas eu sinto que falta isso. E, enfim, se vocês quiserem ter algum interesse lá, me segue lá que vocês vão ver. Mas eu acho que falta isso. Eu acho que e saber se comunicar, nesse caso, também é importante. Para poder saber falar não, mas saber falar não se posicionando. Entendeu? É porque eu acho que, primeiro que a gente não tem muito uma abertura disso na faculdade, nem na vida profissional, porque a gente esbarra muito nessas questões da OAB, né? O que eu vou estar me posicionando, como é que eu vou estar comunicando, será que a OAB vai ficar me enchendo o saco? Existe aquela nuvem, né? A OAB vem atrás de mim, Existe esse... Que é uma coisa que é até verdadeira, de fato a OAB faz uma fiscalização no nosso entender, até a gente já discutiu. Sim. De uma certa forma, um pouco... Discutiu um episódio, né? A gente falou de uma certa forma um pouco exagerada, apesar das ressalvas que a gente fez, que realmente não pode mercantilizar a profissão, a gente concorda com isso, mas tem um excesso aí de zelo, eu acho, nesse tema. Então, eu acho que acaba deixando o advogado um pouco, assim, com um pouco de dedos, assim, no que ele vai falar, né? Exatamente. Justamente porque não se preparou antes para poder entender como funciona esse... Não leu os provimentos. Não leu os provimentos, se aprofundar. o estatuto, enfim, a regulamentação necessária. Pedro de Regina, episódio entregue? Está super entregue. Está super entregue. Então, para quem chegou até o fim, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast, as principais plataformas de áudio e vídeo. Curta, comenta, compartilhe, porque assim nossa bolha vai crescer cada vez mais. E a gente está doido para poder ler os feedbacks, os comentários de vocês sobre os temas que conversamos aqui, certo? E se você tiver qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que você já sabe o que fazer, né? Manda Pro Jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem.